Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estávamos vendo na aula anterior, né, como é que o Padre Vianney, né, estava então nos seus primeiros movimentos, né, para a conversão da vila, da pequena cidade de Ars, não só do púlpito da sua igreja, mas também com a sua própria presença física, né, nos eventos, e observando o que os seus paroquianos faziam de errado, né? E estávamos naquele ponto em que a própria prefeitura da cidade, né, tinha proibido os botecos, as tavernas, né, de funcionarem próximo à igreja, né? Vimos também o padre lutando contra as festas, os bailes, né, que ocorriam próximo à igreja, né, numa área externa à igreja, né, constituindo-se assim esses primeiros momentos e movimentos da luta que ele estava empreendendo, né, em nome de Deus, né, em nome da salvação das almas dos paroquianos, né. Então nós vamos aqui ler começar a ler o início da página 61, né. Pode-se julgar por aí o ascendente que o santo cura ganhou sobre suas ovelhas. Doravante, o coração do vilarejo é propriedade de Deus. Trata-se agora de aí reagrupar as almas. É bem verdade que o domingo é longo, se não há uma diversão. O padre Vianney ensinará aos seus fiéis a amar as vésperas, a oração do entardecer. Ditas as vésperas, propõe um terço. Esse hábito logo se tornará querido à elite das suas jovens. Depois, enquanto elas se divertem no seu jardim, retira-se para o seu quarto. Quando se cansam da brincadeira, reúne-as na cozinha para ler-lhes a vida maravilhosa de algum santo. Ao mesmo tempo, porém, outras moças estarão dançando nos arredores da aldeia. Porque aquele baile que acontecia, aquelas danças que aconteciam próximo da igreja, agora estava mais longe, né? mais afastado da igreja, né? Não sois mais felizes aqui? Como é óbvio, a noção de alegria leva algum tempo para deslocar-se. O padre Vianney substitui delicadamente as grosseiras delícias do mundo pela alegria inocente e sem peso dos filhos de Deus. Essa não cansa. É preciso tê-la conhecido para se poder julgar. Mais um passo e já não haverá quem falte, nos dias de semana, à reunião que se faz na igreja para recitar em comum a oração vespertina. As vésperas, né, do breviário. Essa campanha durou mais de 10 anos. Havia de terminar por uma vitória completa. Não apareceram mais na esplanada nem feirantes, nem agenciadores de bailes.
Os botequins, que eram abertos noutra parte, faziam maus negócios. Não havia mais bêbados na região, e as moças impenitentes que iam arrastar-se pelas festas da vizinhança eram recebidas de volta a golpes de bastão. Naturalmente, não faltavam protestos. Alguns rapazes, desesperados, levantaram o estandarte da revolta. Não ousavam atacar o pároco pela frente e enveredaram pelo atalho da calúnia. Espalharam rumores escandalosos a seu respeito, acusando-o de atrair as moças para incitá-las ao mal, de passar as noites em orgias, donde lhe viria, diziam, a magreza e a palidez. Era um luxurioso, um hipócrita. Cartas anônimas, canções obscenas, barulheira noturna diante da casa paroquial, com caçarolas e caldeirões, nada faltou à perseguição movida contra o pobre sacerdote. 7 dos seus paroquianos foram em grupo recomendar-lhe que abandonasse o vilarejo. Conta-se mesmo que todas as noites uma mulher de má vida se punha sob a sua janela, acusando-o, numa torrente de injúrias imundas, de haver-lhe feito um filho. Quando saía de casa, pela manhã, encontrava a porta suja de imundícies. Quem opõe Deus a Satanás tem de esperar represálias. O padre Vianney não o ignora. Deixa passar o furacão obsceno, apertando bem à sua volta o pequeno rebanho que a cada dia aumenta um pouco mais. Não enfrentará os maldizentes, não deixará o seu posto. O bem que fez, graças a Deus, ninguém o poderá desfazer, se ele consolidar o edifício com a oração, as lágrimas, os jejuns, as vigílias e o sangue. Entra no seu quarto, ensurdecido pelas vaias, põe-se de joelhos, despe-se e rasga o seu corpo sem mancha pela salvação dos infelizes pecadores. Aqui a gente vê uma prévia nessa descrição, né, do que vai ocorrer com o padre, com os ataques diretos, né, dos demônios que ele vai enfrentar ao longo da vida. Aqui, digamos assim, os anjos maus estão agindo através das pessoas, né? Como causa segunda, né? Mas depois ele vai enfrentar diretamente o demônio, enfim, fisicamente, né? Aqui é só uma prévia do que ele vai depois, do que vai acontecer depois com ele, né? Obviamente, né, essa reação já era esperada por ele, né, claro, e virá mais, né? Virá mais e virá um ataque, e virão ataques, inclusive, propriamente do clero. Mas vamos ver isso depois, né? Aqui começamos um novo capítulo, né? O capítulo que nós acabamos de ler tem o título A Conversão de uma Aldeia, né? Então aqui o autor dá uma pincelada, né, de como é que foi então a luta do padre Vianney dentro desse vilarejo, né? Que era a única coisa que o preocupava, né? Porque era a missão que ele tinha recebido de Deus. Esse novo capítulo tem o título Amigos. Subtítulo A Obra Predileta. A Argélia acaba de ser conquistada.
mais um trono foi derrubado. Aqui numa nota de pé de página, o tradutor explica isso aqui para nós. Carlos X, o último rei da França, foi derrubado em 1830, uma nova revolução, né? A revolução na França de 1830, quer dizer, vai haver uma em 48 também, enfim. Foi derrubado em 1830 por uma revolução que restabeleceu o regime republicano, né? Na França houve idas e vindas depois da Revolução, né? Do restabelecimento da monarquia e depois do regime republicano, até que em 1830 a República se estabeleceu e não vai mais voltar, né? Já se começa a falar de um certo Victor Hugo, e ao mesmo tempo a palavra de Deus é levada a séria num recanto da França. Desde o ano 1830, é francamente difícil reconhecer a vila de Ars. Ars não é mais Ars, proclama do púlpito o padre Vianney. 1830 também é o ano em que Nossa Senhora aparece para Santa Catarina de Labouré, né? Nossa Senhora das Graças, né? E da Medalha Milagrosa, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, né? Daí que a gente aprendeu essa ejaculatória, né? A paróquia, em todo o sentido da palavra, no seu sentido antigo, essa palavra que a paróquia, né? Eu não sei se eu li paróquia, em todo o sentido da palavra, no seu sentido antigo, essa palavra que Peggy tanto amava, que repetia até a saciedade, que resumia para ele a velha França. A paróquia vive em função do seu pároco, vive pelo seu pároco. O humilde ministério, desacreditado ou criticado pelas novas ideias, reconquistou a sua autoridade e seu brilho. À volta de 50 tugúrios reconstrói-se uma cristandade. Então, mais uma vez dizendo, né, o objetivo do padre Vianney não era converter a França ou evitar que a Revolução Francesa tivesse um retrocesso ou lutar contra o mundo, transformar o mundo, nada disso, né? Estava preocupado com aqueles paroquianos dele, né? Os 50 tugúrios, né? As 50 casinhas que lá existiam, né? Os homens, antes de irem aos campos, vão adquirindo o hábito de passar pela igreja e entrar por uns instantes. Os instrumentos ficam diante da porta. O rebanho espera no caminho. Quando toca o sino da oração vespertina, todas as mulheres se reúnem junto do púlpito para fazerem eco ao seu pastor. Não se rouba uma só beterraba num campo. Não se defrauda o vizinho num só centavo, e muito menos se ousa maquilar uma jumenta ou uma vaca a fim de vendê-la a melhor preço. Esses eram todos hábitos, maus hábitos, né, da vila, né, quando o padre Vianney chegou, né. As pessoas são agora mais delicadas e, portanto, mais polidas. Os criados são tratados como filhos da casa. Cuida-se do seu corpo e da sua alma. O pároco está em casa em qualquer um desses lares. Aparece sempre na hora das refeições. Fica de pé, apoiado no muro. Aceita uma batata, às vezes meio copo de vinho, para experimentar.
Constata de perto como as virtudes familiares se vão consolidando. Como eu sou mais velho que a maioria de vocês aqui, com todos vocês aqui, né? Eu ainda lembro onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, esse costume dos padres visitarem as famílias, de chegar de repente, conversar, tomar um café, né? Isso era uma coisa absolutamente comum em cidades pequenas aqui de Minas, né? Esse périplo, né, dos padres na visita aos seus paroquianos, né? Tinha casas, inclusive, que já deixava o bolo do padre, o quitute do padre pronto, né? Para que quando chegasse já tivesse tudo pronto, ele não perdesse tempo, enfim, né? Isso era, digamos assim, a face visível, né, do pastor cuidando das suas ovelhas, né? Então eu posso imaginar muito bem, todos nós podemos, né? Mas porque eu vivi isso, esse passeio do padre pela cidade, né? E ele faz isso justamente para dosar, né, o seu apostolado, né? Em função do que ele vê, do que ele percebe, né? As crianças se reuniam em torno do padre, pedia benção, etc. Ficava lá conversando, né? Enfim, era uma vida que nós hoje não podemos sequer imaginar, né? Principalmente porque hoje a gente tem padre cantor, padre não sei das quantas, padre ator, padre enfim, que vai nesses programas de televisão, né? Enfim, é uma reconstrução total dessa imagem, né, do padre e seus paroquianos, né? E as famílias tinham orgulho, né, de receber o padre em casa, né? Enfim, há algumas almas escolhidas que ele visita mais assiduamente, embora por dentro se repreenda por essa preferência. A senhorita de Garret, como sempre obstinadamente fiel, o seu irmão, o Visconde, que volta a miúde de Paris e cuja generosidade parece não ter fim, a boa Claudina Lassagne, que passou da rotina ao fervor e está educando tão bem a sua filha Catarina, que esta logo passará a dirigir uma das obras do pároco, a pequena Benedita Lardet, que ajudará Catarina nessa tarefa, a senhora Renard, que substitui agora a senhorita Bibot como empregada da casa paroquial, o conde de Sibian, homem distinto e muito piedoso, o senhor Mandy, o prefeito, que não esquiva o ombro às responsabilidades do seu cargo, enfim, esse impressionante senhor Chafangeon, que permanece horas a fio diante do sacrário, sem mexer sequer os lábios, parece estar mergulhado em Deus. E o que é que
lhe dizeis? Pergunta o santo cura. Lhe dizeis a Deus, né? Olha a resposta desse indivíduo aqui, o senhor Chafangeon, a pergunta do pároco, né? Do padre Vianney. Bem, responde o velho camponês, ele olha para mim e eu olho para ele. A quem acompanhou a leitura da Alma de Todo Apostolado, há de lembrar a insistência que Dom Chutar fez ao longo do livro sobre a meditação, né? Uma forma de oração, né? Que ele coloca no centro da vida do apóstolo, do operário de Cristo, né? Então, eis um método de meditação, né? De oração mental, né? Então, bem, ele olha para mim, Deus olha para mim e eu olho para ele. É uma forma, né, de meditação. Os maiores místicos não encontraram fórmula mais simples, mais certeira, mais completa, mais sublime para exprimir o diálogo da alma com Deus. Então, vocês podem encarar, né, como vocês viram lá que Dom Chutar descreve muitas regras, né, dessa oração mental. Se vocês pegarem também o compêndio de Teologia Ascética e Mística do padre Tanqueray, vocês vão ver lá que tem uma parte que ele vai descrever essa oração mental com várias etapas, várias regras para o iniciante, né? Mas vocês podem anotar isso aí e não esquecer nunca essa forma aí do velho camponês de Ars. Ele olha para mim e eu olho para ele. 6 anos após a sua chegada, isso aqui é uma pérola, viu, gente? Desse livro. É uma pérola, esse ensinamento. 6 anos após a sua chegada, o padre Vianney comprou com suas economias uma pequena casa situada na outra extremidade da praça, a fim de nela instalar uma escola para moças. Investiu nisso toda a herança que recebera de seu pai. Dispõe de uma sala de aula de 2 quartos que dão para um pátio amplo. 2 boas cristãs, Catarina Lassagne e Benedita Lardet. Catarina, que é a filha de Claudina, que é uma das primeiras moças fiéis lá ao padre Vianney, né? Então, Catarina Lassagne e Benedita Lardet foram receber alguns meses de formação na casa das irmãs de São José, em Forens. Juntamente com elas, trabalha nos serviços mais pesados uma moça de Jassan, cujo caráter não é dos melhores, Joana Maria Chanet. Este é o marco da pequena comunidade. Então, começaram com uma quinzena de alunas. Como a escola era gratuita, o número de alunas logo aumentou. As aldeias vizinhas enviaram alunas internas e foi necessário transformar o sótão em dormitório.
Cedo se tornou preciso ampliar a casa, e o padre Vianney, como outrora São Francisco, fez-se pedreiro não só de almas, mas também de pedras. Assim nasceu a Providência, como era chamada a casa, né? Cada vez mais, essa obra fez justiça ao seu nome. Padre Vianney decidiu reservá-la às infelizes que não tinham família. Afluíam de toda parte num raio de mais de 10 léguas. Ele as recolhia, segundo contam, até mesmo nos caminhos. Tinham 8 anos, tinham 20, pouco importava. Nos melhores dias, chegaram a passar de 60. Era preciso dar-lhes abrigo, vesti-las, aquecê-las, alimentá-las, sem que se dispusesse de nenhuma fonte de renda fixa. Houve um tempo em que choviam as doações, mas as necessidades sempre ultrapassavam os meios. E a regra foi sempre, portanto, o abandono nas mãos de Deus, que não abandona nunca as suas criaturas. Aqui na página ao lado, aqui, eu estou na página 67, na página 66, tem uma fotografia, né, dessa moça Catarina Lassagne, já idosa, né? Então tem uma descrição aqui: Catarina Lassagne, filha de camponeses, foi a principal colaboradora do padre Vianney e diretora da Providência, o orfanato fundado pelo cura d'Ars de 1823 a 1848. Então foram 25 anos em que a Catarina foi diretora. O seu depoimento no processo de canonização foi o mais amplo e detalhado, e constitui até hoje a principal fonte de dados biográficos sobre o cura d'Ars. Então essa moça, essa senhora, né, foi uma fonte, né, no processo de canonização, né, do padre Vianney, né? Este é, com certeza, o local mais agradável e repousante da região de Artes. As salas são baixas, mas frescas. O pátio quadrado dá para um jardim, que por sua vez desemboca nos campos. Os 3 andares, com janelas, têm dimensões admiravelmente bem proporcionadas. De uma extremidade à outra corre um leve balcão de madeira. Respira-se aqui uma atmosfera ao mesmo tempo infantil e sobrenatural, e parece-nos muito compreensível que o santo sacerdote tenha tido tanta predileção por esse refúgio. A sua providência não lhe custou poucas diligências, poucos esforços. Quando foi necessário organizar coletas, organizou-as. Mas o camponês não é pródigo. Nós mineiros sabemos disso, né? Nós somos pão duros, né? O camponês não é pródigo. Fora possível curá-lo da blasfêmia, da imoralidade e da bebedeira, mas não de um defeito que tem algo de virtude, situado a meio caminho entre a economia e a avareza. O amor àquilo que se tem e a que se está um pouco apegado, porque foi custoso obtê-lo, e porque, nos trabalhos do campo, é preciso prever os anos de vacas magras. Então aqui tem uma explicação, né,
Por que o camponês é normalmente pão duro, né? Assim, foi bater à porta dos nobres, até mesmo em Lyon, onde era bem visto por algumas senhoras generosas. A obra teve de viver ao dia, mas viveu, e jamais uma só órfã passou necessidade por falta de subsídios. Foi como que um milagre cotidiano. Depois nós vamos ver vários milagres São João Maria Vianney em relação a esse orfanato. A maior parte dos espíritos, porém, não se altera diante desse tipo de milagres, apesar de se renovarem desde a origem do mundo em favor das obras de missão, de educação e de misericórdia. Nesta casa, que lhe trazia o nome, que estranhamente parece conseguir viver apenas do trabalho encarniçado de 3 moças e das coletas de um pobre sacerdote, a providência quis mostrar, em 2 ocasiões, o caráter milagroso da sua assistência. Aqui é que começa a entrar o milagre propriamente dito na vida do padre Vianney. Então, é curioso, né, que cronologicamente, né, os primeiros milagres registrados, né, do padre Vianney tenha sido justamente os relacionados com esse orfanato, né, com essa obra de apostolado, né. E que todos acompanharam, né. Esses milagres, digamos assim, eles se tornaram públicos rapidamente, né? E talvez, justamente por causa desses milagres, né, a vila de Arnes começou o seu destino, né, de atração do mundo inteiro, né? Certo? Então são milagres que vai anunciar ao mundo, né, o santo, né? Corria o ano de 1829, quase 200 anos atrás, né? Por uma razão ou outra, o sótão da casa paroquial, onde se recolhia o trigo que os fiéis doavam, estava praticamente vazio. Não havia sobre o tablado de madeira senão alguns punhados de grãos esparsos. Nada anunciava uma nova contribuição. A colheita fora fraca. Os doadores estavam cansados de ajudar. O padre Vianney esticara demasiado a corda. A sua indiscrição singela já não ousava nem mesmo estender a mão. 60 crianças estavam a ponto de ficar sem pão, o seu alimento principal. Em vão, o padre Vianney importunava os seus bons santos, rezando, fazendo rezar. Eles já não respondiam. O pároco começava a pensar que seria necessário dispensar as suas crianças. Neste momento, veio-lhe a ideia de se dirigir de modo particular a São Francisco Regis, que venerava especialmente. Este, em vida, alimentava milagrosamente os pobres. Certamente também o faria depois de morto. A página, eu estou aqui na página 69.
Então, o São Francisco Regis, né? Ele recorreu a São Francisco Regis. O padre Vianney subiu ao celeiro, juntou no monte todos os grãos esparsos, escondeu embaixo uma relíquia do santo e pôs a comunidade a rezar. O seu biógrafo nos assegura que, tendo feito isso, se sentiu tranquilizado. Algumas horas depois, pediu a Joana Maria Chanet, né? Uma das moças que o ajudava, que se encarregava da maceira e do forno. Então ela que fazia o pão, né? Tá certo? Então ele disse a ela assim: vai juntar o trigo que resta, para fazer o que der, né? Valeria mesmo a pena? No entanto, ela obedeceu. Vai à casa paroquial, sobe distraidamente a escada e tenta empurrar a porta. Mas encontra resistência. Parece que uma massa inerte a está bloqueando por dentro. Insiste, e no momento em que a porta se entreabre, uma cascata de grãos jorra pela escada abaixo. Joana não acredita no que vê. O sótão está cheio até o teto. Desce os degraus de 4 em 4 e dá ao padre Vianney a boa notícia. Este se espanta, mas não se espanta. Contava com isso. Parece-lhe, porém, que duvidara e diz às suas órfãs: eu desconfiei de Deus, minhas pobres pequenas. Pensei em dispensar-vos. E ele me castigou com toda a razão. Então veja como é que o padre Vianney descreve esse milagre, né? Ele descreve o milagre como castigo de Deus, né? Por ele ter desconfiado, né? O planejado mandar embora as moças, né? As meninas que estavam lá, né? Então, diante de um milagre extraordinário que ele compreendia que tinha sido feito ali, né? Ele encara que isso foi um castigo de Deus, né? 4 ou 5 anos depois, não foi possível precisar a data, mas os registros da administração civil assinalam uma grande seca no verão de 1834. Então, esse primeiro milagre ocorreu em 1829, né? Não havia mais trigo no sótão da casa paroquial, nem farinha na providência, na casa, né, no orfanato. O que havia bastava exatamente para 3 pães. O moleiro, também ele com pouco trigo, não fizera as entregas conforme o combinado. Dirigindo-se à padeira do orfanato, o padre Vianney ordenou-lhe: minha filha, põe o fermento no pouco de farinha que há, fecha a maceira e amanhã trabalha como se não fosse acontecer nada. No dia seguinte, com efeito, quando pôs a mão na massa, a padeira sentiu que essa tremia e subia sob os seus dedos. Quanto mais água punha, mais a massa crescia. E ao crescer, voltava a ficar espessa, a tal ponto que, num instante, a maceira ficou cheia até a borda, como nos dias em que se usava um grande saco de farinha. A padeira parou e já a massa transbordava sobre o chão.
Fizeram-se 10 pães grandes, escreve Catarina Lassagne, cada um com 20 a 22 libras, e o forno ficou cheio, como sempre, para espanto de todas aquelas que presenciaram o fato. Deus é muito bom, ele cuida dos seus pobres, contentou-se em dizer o pároco. No dia seguinte, o moleiro entregou a farinha. Aqui na página seguinte, eu estou na página 70, tem uma foto também da casa, né, da Providência, do orfanato, que o padre comprou com a herança pessoal dele, né? E que tem uma descrição aqui da foto, dizendo assim: a casa em que se situava a Providência. O orfanato foi a menina dos olhos do Curadars, que o instalou em 1827, sem dispor de um tostão. Eu mesma ouvi o pároco afirmar, escreve Catarina Lassagne, que somente no dia do juízo havíamos de inteirar-nos do bem que se fez nesta casa. Então, essa é a descrição aqui da foto. Citam-se ainda 2 milagres. Eu acho que dá para acabar aqui esse subtítulo. Citam-se ainda 2 milagres do mesmo estilo nessa comunidade bendita. O do barril de vinho que estava vazando. Maria Filiá consegue ainda salvar 2 copos pequenos. Verte-os noutra barrica e a barrica está cheia. O do prato de abóboras. Naquele dia, o próprio pároco serve às suas órfãos. Como as pequenas estão com fome, imprudentemente distribui a cada uma porções enormes. Ao terminar a volta ao redor da mesa, ninguém consegue entender como é que ainda restam abóboras no prato. A santidade do pastor e santidade da casa. Santidade na pobreza, santidade em dobro. O padre Vianney sente-se em casa, pois está em casa de pobres. Transferirá para lá as aulas de catecismo e tomará as suas refeições ali. Reclamará que o tratam bem demais, mas não lhe atendem às queixas. Se come um pouco melhor, também rezará melhor. E as suas filhas entendem de oração. Não é para ele, mas para elas que essas graças foram concedidas. Os pobres merecem tudo. Onde reina a pobreza, não há obstáculos entre os homens e os dons de Deus. O padre Vianney insiste nesse pensamento. Certo dia, Deus soprou-lhe ao ouvido uma palavra sem réplica possível que o deixa, de uma vez por todas, confiante quanto ao futuro da casa. Que é que te faltou até hoje? Deus falando para o Padre Vianney. Né? Com efeito, acrescenta o santo cura, sempre tive o necessário. Percebi que aqueles que têm rendas estão continuamente se queixando. Sempre lhes falta alguma coisa, mas nada falta àqueles que não têm nada. É, sobretudo, confiança o que Deus nos pede. Quando só Ele se ocupa dos nossos assuntos, é próprio da sua justiça e da sua bondade ajudar-nos e socorrer-nos. Então, aqui nós vemos, em primeiro lugar, né, os primeiros milagres
de São João Maria Vianney. Em segundo lugar, uma certa atitude do santo, como todos os santos, né? Uma certa atitude do santo com relação aos milagres que ele faz, né? O santo tinha completa consciência de que as graças que Deus estava dando a essa comunidade, a essa paróquia, a essa casa, era canalizada por ele. Essa graça passava por ele, né? Passava por sua santidade, né? Mas aqui a gente vê a simplicidade e a humildade de um santo, que nada parece com a humildade que nós temos hábito de considerar como humildade, né? É claro que todo mundo envolvido nesses milagres, as suas auxiliares, essas moças da casa, todo mundo percebia, né? Todo mundo percebia quem era o condutor dessas graças, né? E essa atitude de simplesmente se desconhecer a si mesmo, né, do santo em relação a esses fenômenos milagrosos, né, essa perspectiva do santo de que o que está ocorrendo ali, né, é pura graça de Deus, uma certa perspectiva de que se não fosse ele, seria outro, que ele de fato não tem importância nenhuma nas coisas que estão ocorrendo. Isso é uma característica propriamente de todo santo, né? Que sente o poder de Deus, que o usa para operar prodígios, né? Então vocês veem que no primeiro milagre ele encarou aquele milagre como castigo de Deus para ele, que teria duvidado, né, de que poderia continuar com as moças lá, né? Estava pensando inclusive em dispensá-las, né? E aqui, ao invés dele ficar, digamos assim, pensando propriamente em si mesmo, como eu sou poderoso, né, etc, etc, ele faz uma grande reflexão sobre a pobreza e como Deus encara, né, a pobreza, e como a pobreza abre uma comunicação, né, entre Deus e o pobre, né? Tá certo? O pobre aqui material mesmo, né? O pobre material mesmo, né? Isso nos faz, isso é isso nos exige, né, uma reflexão sobre o imaginário que a gente tem da humildade, né? Hoje, né? Tá certo? Essa virtude cristã tão mal conhecida, mal considerada e mal vista, né? Por nossos contemporâneos, né? Mesmo católicos, né? Como que a humildade foi deformada hoje, né? Tá certo? Então eu estou aqui parando hoje, né? No final da página 72,
onde começará aqui uma descrição sobre a devoção do Padre Vianney à Santa Filomena, né? E como é que ele se relaciona com essa santa ao longo da vida dele, né? É uma coisa absolutamente extraordinária, né? E nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Eu fico à disposição de vocês para qualquer observação, qualquer pergunta que vocês queiram fazer aí. Bom, não tendo observação nenhuma, vamos então terminar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo dia.